Ainda nessa atmosfera, você ainda de pé, nós vamos iniciar um momento no qual nós aguardamos. Josi, eu, como amante da palavra do Senhor, eu falo, Deus, esse é o melhor momento, porque é o momento que nós vamos receber do céu aquilo que Ele tem para mim e para você. Apesar de que tudo que Deus já falou aqui, irmãos, poderíamos ir embora e viver com esse alimento durante essa semana, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração dizendo, Daniel, ainda tem mais para a igreja viva nessa noite. Ainda tem mais para a igreja viva da parte dos céus. Então, irmãos, eu quero que você lance toda a expectativa humana fora agora e deposite tão somente no Senhor aquilo que Ele tem para mim e para você. Senhor, Espírito Santo de Deus, que és amigo, Espírito Santo que é consolador, Jesus, que se faz presente nessa noite, Deus, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor venha com Tua porção dos céus, que o Senhor, meu Deus, nessa noite, ministre nossos corações, e a cada um dos Teus filhos, a cada um dos Teus filhos que escutaram e estão ouvindo e recebendo da parte dos céus, que entraram por aquela porta, que assistem pela live, que o Senhor os toque de uma maneira diferente nessa noite, ó Deus. Eu te peço, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, bem rápido, para nós darmos início naquilo que o Senhor quer ministrar no meu e no seu coração. Abra comigo em 1 Crônicas. Aleluia. Deus é bom. Senhor. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Capítulo 17. E o verso de número 2. Isso. A palavra do Senhor, em 1 Crônicas 17, o verso 2, eu vou ler e já damos início naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 2 diz: Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Você pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor? Bendizendo ao Rei, ao Yeshua, ao maravilhoso. Deus é bom. Asaf, você vai me ajudar hoje? Vamos dar lugar nessa terra, irmão? Em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Tem teens aí? Eita, glória a Deus. A igreja viva está aqui? Eita, aleluia. Então eu prego a um povo vivo, a um povo alegre, a um povo feliz. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, me contagia com essa alegria. Assim como foi ministrado aqui, meu Deus. Pastora, a senhora podia já encerrar aqui hoje o culto, irmã. Pastor Arley, dá lugar, irmão.
Mas o que o Deus tem para as nossas vidas, no dia de hoje, uma ministração no qual nasceu dentro aqui dessa igreja, uma ministração no qual, em conversas, ouvindo e percebendo aquilo que Deus tinha para nós. E quando eu falo nós, eu me incluo porque eu preciso receber da parte dos céus. E aí eu falei, Jesus, vamos nessa, me ajuda. Porque eu preciso também ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós acabamos de ler Crônicas, no qual, aqui nós da Igreja Viva, já lemos. O nosso bispo já deu um direcionamento quando estávamos na leitura da palavra de Deus, nos livros, e passamos por Crônicas. E eu quero dar uma breve e pequena introdução. Eu tenho tempo, né, Paty? Você vai me deixar pregar hoje, hein, Paty? Você não levanta a placa nenhuma em nome de Jesus. Já tá, né? O que Deus tem para as nossas vidas hoje, irmãos, é que eu, quando comecei a ler Crônicas, eu vi e percebi algo. E eu falei, Jesus, o porquê disso? O que o Senhor tem para nós dentro desse livro? E aí, ao ler o livro e comecei a meditar um pouco o que nesse livro há, a princípio parece ser um livro que você está repetindo a leitura. Crônicas, ele vai relatar alguns dos livros que os antecedem, como Samuel, Reis. E aí, quando você dá uma breve e pequena introduzida, você olha e fala assim, ué, eu já li isso aqui está repetido. E muitas das vezes passamos. Por exemplo, quando nós começamos a ler em 1 Crônicas, no seu capítulo 1, ele começa a falar sobre uma coisa chamada genealogia. Você fala assim, não, eu tenho teens aqui, e esses teens, quando eu começo a falar, e Adão veio Sem, Sete, de Sete gerou, e aí até você, né? Eita, Deus está falando aqui. Você fala assim, não, muito chato isso, eu vou pular, vou passar. E você pula. Essa genealogia, ela vai passando do seu capítulo 1 até aproximadamente o seu capítulo 9. Só que ele vai relatar algumas coisas que são muito ricas. Primeiro, é o resumo dos personagens principais que a Bíblia relata. Ele começa falando sobre Adão. Ele começa ministrando e falando sobre personagens como Davi. Ele começa falando sobre personagens sacerdotais. E aí eu falei, Jesus, alguma coisa tem aqui. Por que essa repetição? Por que isso acontece? E aí eu comecei a entender que isso é um resumo da história e dos personagens no qual eu acabei de mencionar como profetas, um exemplo de Elias, um exemplo, o rei Davi. Só que há um detalhe que me chamou muito a atenção. Esse detalhe é, este livro tem uma observação que eu comecei a questionar, por que algumas das coisas foram deixadas de fora. Se você anota, e nós temos esse hábito aqui como igreja, nós temos um tema nessa noite. E o tema dessa noite é rompendo a visão negativa. Se você anota, eu quero que você anote. Pois o que Deus tem para mim e para você é que nessa noite nós vamos romper, nós vamos vencer
em algumas áreas que muitas vezes estamos olhando de uma forma negativa, mas Deus tem uma provisão para mim e para você. Eu acredito e Ele irá fazer em nome de Jesus. E aí, eu lendo, antes disso, irmão, você precisa fazer algo junto comigo. Como eu falei, sou Daniel, líder dos adolescentes, sou servo dessa igreja. E aos que não me conhecem, eu sou isso aqui, irmão. Eu sou esse mesmo. Fico feliz de ter alguns irmãos que treinam comigo lá no CrossFit. E fala assim, esse irmão é meio chapado. Ele não é bem das ideias, não. E aí, eu preciso que você viaje comigo nessa leitura hoje. Porque para você entender o que Deus tem aqui para mim e para você, você precisa tirar algumas coisas e essas expectativas humanas e lançar a total expectativa em Deus. Vamos junto nessa? Bora viajar? Vamos lá? E aí, eu lendo Crônicas, eu falei, uau, algumas coisas foram deixadas de fora. Peraí, por que essas coisas foram deixadas de fora? Um exemplo dessas coisas que me chamou muito a atenção foi que uma das histórias negativas da vida de Davi foi deixado de fora. Quantos conhecem a história de Davi? Levanta a mão, para eu ter uma noção aqui. História de Davi. Vamos dar uma pequena introdução então. A história de Davi é um jovem adolescente, no qual Deus o chama. A história dele é linda, irmãos. Através do profeta Samuel, como foi dito aqui hoje, no qual um livro que antecede Crônicas fala que Samuel, o profeta que Deus escolheu, um menino que foi separado, um menino que Deus separou como profeta. Samuel, então já escolhido do Senhor, vai com direção de Deus até a casa de Jessé. E aí ele escolhe um dos seus filhos para ser o rei. A história então de Davi já começa que ele era o menor da casa. Diga, o menor da casa. A história dele, nós nos identificamos, pois ele é, ao lermos, um dos meninos rejeitados, até mesmo por seus irmãos. Os seus irmãos, quando o profeta chega a casa, bem formoso, apresentados eles, o profeta até olha e fala assim, esse aí preparado, forte, de CrossFit, é ele mesmo. Aí então, Deus vai e fala com Samuel e diz, Samuel, você está olhando por fora, mas eu olho por dentro. E não é esse quem eu quero e vou escolher para ser rei dessa nação. A primeira coisa aqui, se você anota, Deus está dizendo, muitos estão olhando somente por fora, mas Deus, Ele é o único que consegue olhar por dentro. Às vezes nós olhamos uma situação, meu Deus, e nós olhamos e falamos assim, nossa, é isso aqui. Mas Deus, Ele está dizendo, fique tranquilo, porque quem olha por dentro sou eu. Quem faz da maneira que quer é eu. Ei, escute isso. Quando então Samuel fala assim, Jessé, não é por nada não, meu camarada, mas você me apresentou todos os seus filhos, não tem mais ninguém? Aí ele disse, tem um ainda, mas não, acho que não vai servir não. Tá lá no campo ainda lá,
Muito provável deve estar cuidando das bostas das ovelhas. Isso aí, deixa para lá. Aí falou, então me traga ele. E nós só vamos se assentar na mesa quando ele chegar. Primeiro sinal. Sempre existe uma mesa preparada. Oh meu Deus. Sempre existe uma mesa preparada para aqueles que Deus os preparou. Oh meu Deus. Tem gente que já está pegando. Aí então, Davi chega. Quando Davi chega, ao olhar Davi, Samuel diz, ai, 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 Senhor, agora eu entendi, é esse aí. Porque Samuel já estava olhando com um olhar espiritual. E por isso nessa noite você precisa ter um olhar espiritual naquilo que Deus tem para mim e para você. Por isso nessa noite você precisa viajar junto comigo. Porque o que Deus tem, meu irmão, é muito mais profundo e muito mais além daquilo que nós achamos ou pensamos. Aí então, escute, Davi é ungido a rei. Quando ele é ungido a rei, ele tem uma história linda. De tudo que ele for fazer, ele pede direção ao Senhor. Ele tem direção de Deus. E em todas as batalhas Deus dava estratégia a ele. Ele vencia com muita destreza, com muita sabedoria. Porém, existe uma pequena parte da história de Davi que, como também ensinamento para mim e para você, ela vem com um conteúdo dizendo, ei, quando o ser humano, ele tem tantos êxitos, ele obtém tantas conquistas, chega a um determinado momento que ele deixa de ouvir e praticar algumas coisas que outrora praticava. Um exemplo é, às vezes, as pessoas dizem que nós, quando estamos no vale, no deserto, nós buscamos mais ao Senhor. E isso, observando e vendo, por isso eu disse que essa ministração nasceu dentro de conversas e observações do povo de Deus. Por quê? Porque quando nós percebemos que a pessoa está no vale, no deserto, ela vem aos cultos, ela vem nas células, ela vem nas orações, ela fala assim, pastora, vamos fazer uma campanha, pastor, alguma coisa. Bispo, a gente precisa fazer uma oração aqui na igreja, se é segunda-feira, se é terça-feira, não importa o dia. Vamos lá, vamos buscar, porque há uma necessidade. E aí o que acontece com Davi é que ele está obtendo muito êxito. Ele está vencendo e em tudo ele está sendo bem sucedido. O que Deus está dizendo para mim e para você é que quantas vezes nós estamos bem, estamos ali acertando, só que estamos esquecendo de fazer coisas que lá atrás, quando estávamos no deserto, na dificuldade, deixamos de fazer. Deus está falando, e é difícil de dar glória mesmo, não tem problema. Por quê? Porque então Davi tem um período chamado vou descansar. Estou todo dia na igreja. Assim como a pastora disse aqui, você chega num domingo e fala, vou me arrumar. E tem um ânimo e fala, glória, eu vou. Mas tem dias que você para e fala assim, ai, mais um domingo. A negatividade. Eu já vou entrar na mensagem. Segura aí. Ai, mais um domingo. Ai, Jesus. Ai, mas eu tenho que ir, né, pastora? Porque se eu não for... É assim. Eu tenho que ir. Senão... Deus está falando.
fazer o quê, né? E aí Davi, ele entra nesse estágio, irmão. Davi chega e fala assim: eu vou descansar. E existe um perigo. Na verdade, esse período de descanso, eu costumo dizer que é um período de distração. Então Deus está falando comigo e com você: cuidado com as distrações, pois através das distrações vem o vacilo, através das distrações vem a queda, através das distrações acontece algo que você às vezes vai parar e vai dizer: meu Deus, por que eu fiz isso? É porque você distraiu, você perdeu a visão por segundos. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor e ele está bramando, ou seja, ele está louquinho, irmão. Ele está doidinho para pegar você na primeira distração. Eu sei que é uma palavra difícil de receber, mas calma. Calma que Deus tem um bálsamo nessa noite. Calma que Jesus vai falar com você ainda mais. E através dessa distração de Davi, acontece algo. Ele adultera, e para encobrir ainda mais o seu erro, ele manda o esposo na qual desta mulher que ele adulterou, à frente de batalha, falando assim: eu sei que ele vai morrer. Ou seja, é um assassinato. Aí então, eu falei: Deus, a história de Davi tem esses vacilos, tem esses erros, mas por que em Crônicas, quando eu leio, eu não encontro essas situações? A ministração começa agora. Vamos comigo em 1 Crônicas 22:1. Oh, aleluia, Jesus. Tu és bom, Tu és maravilhoso. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Aqui começa a ministração. Eu, quando comecei a ler e a estudar, como eu disse para vocês, foi um período que nós estávamos nessa leitura. E eu falei: bispo, na época, e disse: por que raios não tem aqui a história completa de Davi? E o bispo sabiamente disse: muito provável porque o escritor não quis colocar ali. Eu falei: eita, homem sábio. Respondeu tudo que eu queria. Falei: melhorou. Vou para casa com essa dúvida agora. Eu falei: por quê? Porque, irmãos, eu viajo, irmão. E aí eu falei assim: mas por que danado? E eu quero te incentivar a fazer isso. Questione a palavra. Comece a ler e fala assim: pera, por que não tem? O que o autor quis dizer? Quem é o escritor? Isso aqui, irmãos, isso aqui é conteúdo bíblico. E só através da palavra, que é viva, eficaz, que vai transformar as nossas vidas. Não é a minha palavra, não é a palavra do bispo, não é a palavra da pastora Érica, não é a palavra do líder da célula, é a palavra de Deus, porque ela é eficaz, ela é verdadeira. E por isso nessa noite você vai entender o que essa palavra tem para mim e para você. E quando eu entendi, eu disse: uau, meu Deus. E aí eu falei: Deus, fala comigo, Senhor. E eu comecei a orar. E isso aqui, adolescente, você não vai encontrar no Google, não adianta pesquisar lá, porque isso aqui é revelado do céu. Aqui, na verdade, eu comecei a me perguntar. Eu falei: Senhor, por que existem algumas coisas que não tem? E também existem algumas coisas que em Samuel também não fala.
coisas novas, materiais novos. E aí Jesus no meu coração disse: isso aqui, filho, é para mostrar que Davi, ele tem uma imagem positiva do futuro messiânico que estava por vir. A verdade é que da linhagem de Jesus, assim como a palavra diz, a promessa é que sempre nas suas escrituras era anunciado muito claramente que o Messias esperado haveria de vir da descendência do rei Davi, o que era da tribo de Judá. Então Deus ministrou o meu coração dizendo: Daniel, eu não sou como o ser humano só consegue enxergar as coisas negativas, as coisas que no qual, quando nós olhamos e tem coisas boas acontecendo, existem coisas que estão se influindo, mas nós seres humanos, nós olhamos somente para as coisas negativas. E por isso nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para o meu e para o teu coração que este é o dia que nós vamos romper essa visão negativa. Nós vamos romper aquilo que nós olhamos e falamos: nossa, parece que está dando tudo errado, parece que isso aqui não flui, não vai. Mas Deus me trouxe aqui para dizer algo para você: existe coisa boa acontecendo, existe coisas que estão sim acontecendo, e são coisas positivas, porque eu estou vendo algo. É isso. Aí eu falei: ai meu pai, opa, peguei aqui, agora eu entendi, Jesus. Ele está dizendo: filho, a minha igreja é assim. A minha igreja vê as coisas que estão fluindo, mas ela faz questão de olhar o lado negativo. Eu vou falar, vou dar lugar, bispo. Eu vou dar lugar, irmão. Não tem como. O crente vem e fala assim: ai, o encontro é... ai, mas sabia? O menino foi e não está mais aqui na igreja. Ai, esse negócio de encontro, o povo vai, mas parece que volta pior. Deus está falando. Ai, o encontro... deixa eu te dizer, quantos estão sendo salvos e alcançados? Nós esquecemos de olhar as coisas positivas, só damos visões às coisas negativas. Ai, bispo, pastora, esse negócio de célula não é comigo não. Vou falar, irmão, tem que falar, tem que dar lugar aqui hoje. Chega o crente e fala: ah não, o bispo podia fazer, em vez de célula, faz um culto. Faz culto na quinta, que é mais fácil. Aí vem o povo e fica aqui ouvindo. E a comunhão? E o discipulado 1 a 1? Cadê? Ai, mas eu vou na célula, o líder não fala direito comigo. Ai, eu vou... peraí, mas você falou com o líder? Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Você chegou e falou assim: ô líder, Deus me deu algo. Fala, irmão. Deus me deu algo. É positivo, vamos lá. Vamos ouvir. Ai, é isso e tal, e vamos acontecer, vamos lá. Porque existe sim coisas boas acontecendo. Existe sim situações no qual, quando nós entendemos que sim, há esperança para a árvore que se foi cortada. Há esperança. Só que nós fazemos questão de falar: mas a árvore cortou. Deixa eu te dizer uma coisa: você serve um Deus vivo, um Deus que é capaz de transformar, um Deus que no qual a primeira lição de Cristo aqui na terra foi: deixa eu te ensinar que da água eu consigo transformar em vinho. Irmão, eu falei: Deus do céu, eu entendi que da história triste de Davi sai algo positivo. Ah, Jesus, eu peguei. E aí, a gente
Em tudo, eu falo isso para aqueles que eu converso. Josi, em tudo Deus fala. Em tudo, irmão. Você chegar para mim e falar assim: eu não ouvi a voz de Deus. Mentira. Mentira, porque Deus está falando o tempo inteirinho. Deus usa até mula, irmão. Para com isso. Um dia estava eu e Gi, ainda novinho. A gente ainda é, né, amor? Eu falo que eu estou nos adolescentes. Que é isso, pastor? E aí a gente ainda novinho, orando ainda em Deus. Eu lembro do pastor Cristiano e a pastora Daila nos auxiliando, falando assim: vai lá, negão, mas tem que orar, tem que ser crente. Eu falei: eita, meu Deus do céu. E a gente orando ainda nessa época, Deus usou uma pessoa, um improvável. Foi até mim e a Gisele. Estávamos na porta da casa dela. Era um morador de rua. E ele chega e fala assim: ei, o coração dela é teu e o teu é dela. Nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. O que eu estou querendo te dizer é que Deus está falando o tempo inteiro. O que eu estou querendo te dizer é que Deus está falando e dando sinais a você o tempo inteiro. Só que você faz questão de dizer o quê? Deus não fala comigo. Deus só fala com o irmão. Aí vem o bispo, soa o paletó. Vem o pregador e soa e fala: e Deus me deu isso. Recebe em nome de Jesus. Você sai do culto como esse e fala assim: Deus não fala comigo. Porque você está olhando somente as coisas negativas. E as coisas negativas te causam algo. Enquanto eu estava ali remoendo, no setor agora que eu estou, e eu de vez em quando mando o link das pregações para os irmãos lá do serviço. E eu bem acredito que tem o Lucão que está indo lá para o CrossFit. Eu converti ele para o CrossFit. Lucão. Então já imagina qual é o tamanho do Lucão, né? Aí eu falei: Lucão, bora. Aí ele falou: não, negão, isso não é para mim não. Aí foi para o CrossFit. Não tá faltando mais. E não era para ele. Aí eu falei: negão, agora vamos lá no culto. Ele: não, isso não é para mim não. Aí eu falei: calma, você vai. E aí, dentro desse setor que nós estamos ali trabalhando, sempre acontecem algumas coisas no sistema, em algumas coisas que nós estamos fazendo, não dá certo. E surgiu um termo entre nós. Esse termo era: olha o copo cheio. E eu falei assim, eu não entendi nada. Eu falei: olha o copo cheio, que copo cheio? Eu vou te dar um exemplo. Eu já falei que eu sou líder de teens. Então eu viajo, irmão. Vamos lá. Esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Os irmãos estão crentes. Eita, meu Deus. Aí vocês me quebram. A gente tem que combinar. A bem da verdade é que quando nós olhamos, e muitas vezes na nossa vida trazendo para essa aplicação, é que não é a realidade. Olhamos sempre o copo meio vazio. Oh, meu Deus. Sempre olhamos e fala: falta algo. E aí Deus disse no meu coração: o meu povo está faltando contentamento. Porque vir aqui, estar na presença de Deus, irmão, isso é um privilégio. Receber da parte do Senhor, poder, como nós estávamos conversando ontem, e falávamos sobre liberdade, a real liberdade. Em um determinado momento, com adolescentes e com a Silvana, dizemos algo e falamos: nossa, é verdade. Existem países que não temos essa liberdade, irmão. A liberdade religiosa, a liberdade de nós podermos falar do amor de Deus, a liberdade de podermos levantar a nossa mão em praça pública e dizer: eu amo o Senhor. Essa liberdade em muitos lugares não temos. Mas aí sabe o que você fala? Mais um culto, não vou, caramba.
É. Deus está te dando a liberdade aí, mais uma vez você vê o copo vazio. As coisas estão acontecendo, estão fluindo. E aí você fala, ai, não vai, não rompe, eu não venço. Ai, mas fulano vai e consegue, eu não consigo. E aí eu falei, Jesus. Essa expressão é uma expressão no qual eu falei que é uma expressão popular. Que se o copo está cheio, o copo está meio vazio. Uma metáfora sobre a forma que as pessoas têm de enxergar a vida. Existem sempre dois lados, irmãos. Sempre vão existir situações que nós olhamos e falamos, meu, isso aqui, por mais negativo que seja, eu sei que existem coisas positivas acontecendo. Eu sei que existem coisas que estão dando certo, sim. Porque se até hoje eu estou de pé, é porque alguma coisa está dando certo, sim. Porque se até hoje Deus está cuidando da minha casa, da minha família, é porque está dando certo, sim. Então eu acredito. E eu falei, meu Deus. E Deus me lembrou uma passagem lá em Números, capítulo 13, 27, que vai dizer sobre os 12 homens, os 12 espias que iam para a terra de Canaã. O capítulo 13 de Números e o verso 1 fala assim, ó, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis homens, sendo cada um príncipe entre eles. O verso 27 vai dizer, e contaram-lhe e disseram-lhe, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Vamos viajar comigo? Bora. Tá Moisés. Aí Moisés pega e fala assim, rapaziada, vamos pegar 12. Pegou os 12 e falou assim, olha, agora vocês estão encarregados. Vai tipo James Bond. Entra na terra e começa a ver e anota. E aí vocês vão voltar, vocês são espião, irmão. Vocês não vão que nem crente, não. Vocês vão de espia. Dá uma olhada na terra. E aí vocês vão voltar. E me digam o que vocês viram. Primeira coisa, ordenança. Sempre vamos ter uma ordem do Senhor. Sempre vamos ter uma direção de Deus. Sempre vamos ter uma palavra. E por isso que eu digo, se você não pegar, irmão, olha, você vai ficar aí boiando. Você precisa pegar, tem que estar ligado junto comigo. Vambora. Aí, o que acontece? Deus está falando o tempo inteiro. Deus está te dando uma ordem o tempo inteiro. Está dizendo, filho, toma essa direção. Filha, vai por esse lado, toma esse caminho. E aí ele diz, Moisés aos 12 fala, ó, é essa direção. Vão lá e façam. Quando eles vão, somente 2 voltam cheio de esperança. Oh, meu Deus. Cheio de esperança. E ele olha e fala o seguinte, ei, acabamos de voltar de lá. A terra como você realmente diz. Ele acreditou na palavra. O que acontece aqui, irmão, você tem que pegar isso. Se você não pegar isso, eu vou falar, bispo, termina a pregação que eu vou embora. Você tem que entender isso aqui. Esses 2 que vão, eles vão com sua mente
já com a visão negativa rompida. Eles vão lá e falam o seguinte: irmão, ele falou que a terra é boa. Ele já tem nos dizido que a terra é boa, é ótima. E eu vou lá, mas eu vou já observando aquilo que é bom. Deixa eu ver. Ele estava, irmão, você precisa viajar comigo. O texto fala isso. Eles passaram pelos gigantes. Eles falaram: tem uns caras lá, mas deixa eu te contar, tem algo aqui que é muito maior. Meu Deus. Eles passaram pelos gigantes. Eles falaram assim: meu, tem uns tal dos caldeus, esses caras doidos lá, esses gigantes. Mas não é isso. O que eu tô falando pra você. Ele joga na mesa assim, ó. Segura. Olha o tamanho de cacho de uva que tem lá. Eita, meu Deus do céu. Ele chega e fala o seguinte: a terra realmente emana leite e mel. Meu Deus. Ele estava dizendo: ei, eu enxerguei aquilo que é positivo naquela terra. Eu consegui ver aquilo que de fato tem de bom naquela terra. E Deus está dizendo para o meu e para o seu coração, assim como Ele fez com Davi. Quando ele lê crônicas, quando nós lemos crônica, quando nós estamos estudando, eu percebi e entendi. E aí que vem a chave. Deus está dizendo: toda a terra, todo o coração, sempre vai ter algo bom. Meu Deus. Todo coração, todo lugar, sempre vai ter algo bom. Sempre tem cacho de uva gigante. Sempre vai ter mel. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus está dizendo: eu não quero saber dos defeitos de erro de Davi. O que eu quero saber é aquilo que deu certo, aquilo que ele conseguiu romper. E eis que isso é para mim e para você nessa noite. Ai, irmão. É isso. A nossa mente precisa virar. É isso que Deus tem para mim e para você. Porque sempre haverá aqueles que vão olhar e vão dizer: ah, mas olha, a multidão, oh meu Deus. Sempre vai ter a multidão. Eram 12 irmãos. Se a gente jogar em porcentagem, não dá nem 1,5%. De 12, somente 2 chegam e falam: olha, rapaz, a terra é boa, mas existiam 10. 10 daqueles que voltaram e falaram assim: meu Deus, Deus é mais. Tá maluco? Não, vamos para lá não. Não dá para ir para lá não. Porque se a gente for para lá, tem os gigantes que quando olha perto deles, a gente é que nem gafanhoto. Olha que exagerado. Olha que exagerado, irmão. Pensa, viaja comigo aqui, em nome de Jesus. Ele chega e fala o seguinte: não, olha Moisés, tu é doido, vamos ficar por aqui mesmo, crente. Não faz isso não. Porque se a gente for para lá, olha o tamanho que são os homens, a gente é que nem gafanhoto perto deles. Só que existe uma coisa: o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é muito maior do que qualquer gigante. O nosso Deus é muito maior do que qualquer um desses gigantes que se levantam. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei qual é a adversidade. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, aquilo que você está passando. Mas Deus está dizendo para mim e para você: não importa o gigante, não importa o que é a circunstância, o meu Deus, o teu Deus é muito maior. Ele é muito maior do que qualquer desses gigantes. Oh! Meu Deus! Oh, Jesus! Entenda isso, irmão. O lado positivo das coisas, encontrando dentro dessas coisas, que às vezes parecem ser negativas, são oportunidades para se enxergar algo bom. É uma oportunidade. É você olhar e falar assim: uau, Jesus, eu não tinha entendido dessa forma. Isso não significa que haverá os riscos, as dificuldades. Isso não significa que não vai ter o gigante. Entenda isso.
Eles viram sim o gigante, eles olharam e perceberam que tinha sim gigante, mas dentro deles eles falaram: o meu Deus é maior que esse gigante, o meu Deus é muito maior. Ei, irmão, deixa eu te explicar algo aqui. As situações vão ter. Eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele não é o gênio da lâmpada mágica, irmão, que você vai lá e fala: ai, qual o seu desejo, mestre? Não é isso, não. Ele nos mostra a realidade, mas Ele nos dá a garantia. Assim como nós iniciamos o texto de hoje lendo um homem no qual errou tanto como Davi, o profeta diz a ele que: ei, deixa eu te contar uma coisa, Deus é contigo. O que Deus está falando para mim e para você, Ele é contigo. O que você tem temido? Por que tanto olhar de descontentamento sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que Deus está mostrando para você? A terra é boa, vai. Eita, meu Deus. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você compreenda que dentro dessas dificuldades, dentro dessas situações, nós precisamos apenas ajustar o nosso foco. Eita. Quando nós ajustamos a ótica, quando nós ajustamos o olhar, a gente rompe as coisas negativas. Quando nós ajustamos o nosso olhar para as coisas que estão sim dando certo, as ferramentas que nós temos nas nossas mãos é para nós utilizarmos e elas vão sim dar certo. Nós estamos ali orando, conversando com alguém, fazendo jejum, acompanhando alguém, e aí às vezes nós olhamos e falamos assim: mas a pessoa não consegue, não vai. Deixa eu te contar, ela está sim recebendo algo. Eu falava para um adolescente hoje isso, ele disse: nossa, mas e se meu pai não recebeu o meu perdão? Deixa eu te contar, você cresceu porque você começou a entender em Deus aquilo que você tem que fazer. Então não foi perda, foi ganho. Oh, meu Deus! É isso que nós precisamos fazer, é mudar a ótica, é mudar o foco. E é exatamente isso que aqueles dois fizeram. Eles não olharam para o gigante, eles olharam para aquilo que estava tendo de bom, e era grandes cachos de uva, a terra sim manava leite e mel. Então eles olharam com um foco diferente, irmãos. O que nós devemos fazer nessa noite é mudar o foco. Não é olhar para o gigante, para a situação, não é ser negativo, é ser positivo naquilo que Deus está dizendo. É maior o Deus que está contigo do que aquele que está no mundo. Oh, irmão, é maior. Vamos comigo. E eu falei: Jesus, agora eu entendi. Em 1 Reis, capítulo 17. O verso 1, então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O 2, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem.
Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Segura. Aqui é o profeta que, em uma situação no qual a terra não iria chover, ele pega e tem uma direção de Deus. Essa direção vai de encontro a exatamente tudo o que nós estamos falando aqui. Vai em encontro, em direção a tudo o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Primeiro, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala algo, Ele se encarrega. Se você ler comigo com cuidado, se perguntando ao texto, você vai perceber que quando Deus dá a ordem a ele, antes dele dar a ordem, ele já tinha dado outro comando. Daniel, me mostra, eu te mostro. Vamos comigo. Olha só. No 6, e os corvos lhe traziam pão. Antes disso, vamos para o 4. O 4 diz o seguinte: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Opa, peraí. Antes dele mandar Elias, isso aqui já dá uma outra pregação, bispo, mas eu vou só parar aqui. Ele chega para Elias e fala o seguinte: Elias, vai haver uma seca. E isso eu sei, é o comando que eu dei. Mas eu estou te dizendo, vai até determinado lugar. Desse lugar, eu já mandei corvos para que te levem pão e carne. O que Deus tem para mim e para você, só basta somente nós fazermos uma coisa: obedecer. Eu sei que é duro, irmão. Eu sei que é duro. Mas Deus queimou no meu coração essa palavra. Sabe por que o meu povo muitas vezes perece? Sabe por que meu povo muitas vezes tem um olhar negativo? Porque quando eu dou ordem a ele a ir a tal lugar, ele toma outro caminho. Os corvos já estão direcionados, irmãos. Os corvos já têm a direção de ir ao ribeiro ali que está junto ao Jordão. A ordem dos corvos é aquela. Só que se Elias não obedece, ele ia passar por grande necessidade. O que Deus está dizendo para mim e para você: você quer romper? Você quer vencer? Comece a ouvir a minha voz de fato. Comece a obedecer aquilo que eu tenho que o meu propósito vá de encontro e faça sentido. Tudo aquilo que eu já ordenei, já está tudo pronto, filho. Já está tudo preparado. E porque ainda você se preocupa, porque ainda existe esse descontentamento no teu coração, dizendo: ai, será? Mas por quê? Não, deixa eu te dizer, ei, Ele está dizendo já para mim e para você, Ele já deu ordem aos corvos, Ele já deu ordem. Já tem gente que já está entendendo, já tem gente que entendeu. Ele deu ordem, e quando Ele dá uma ordem, uma direção, somente precisamos fazer uma coisa: obedecer, acreditar, confiar. E foi exatamente isso que aqueles dois fizeram. Falaram: meu, ele deu uma ordem, uma direção. Existe, a terra é boa. Então por que eu vou olhar as outras coisas? Espera aí. Vamos pegar no detalhe.
E eu já vou encerrar. Aqui é uma coisa. Deus está nos chamando para romper essa visão negativa. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós precisamos sair do nosso lugar. Ah, meu Deus. Não tem como romper você no seu lugar. Não tem como você obedecer uma ordem de Deus, você ali parado no Netflix. Não tem. Não tem como você romper e viver algo que Deus está te chamando para fazer, você ali na cara do celular, assistindo TikTok e Instagram. Não tem. Ah, meu Deus. Deus está dizendo, está falando para mim e para você. Você quer romper? Eu já dei ordem. Os corvos já estão indo a caminho, já estão levando pão e carne. Mas se você for exatamente para aquele lugar, está tudo preparado. Vamos deixar essa pregação para outro dia, bispo. Vamos deixar, porque senão eu vou dar lugar aqui, a gente vai virar vigília isso aqui. Eu quero que você fique de pé. Meu Deus. Espírito Santo. É por esse motivo, irmãos, que Deus trouxe essa palavra para mim e para você. Porque chega um determinado momento, no verso 8 do capítulo 17 de 1 Reis, que diz: então veio a ele a palavra do Senhor, levanta-te. Então veio a palavra do Senhor dizendo a ele: levanta-te. Eu não sei o motivo no qual você se prostrou. Eu não sei o motivo no qual você parou. Eu não sei no qual motivo você, no seu coração, teve esse sentimento de descontentamento. Esse sentimento de que tudo dá errado para você. Esse sentimento de que Deus não está olhando e cuidando de você. Oh, meu Deus. Eu não sei em qual momento você entrou aqui e disse: mas é mais um culto, eu vou lá por ir. Mas o irmão nem me dá a paz. Oh, meu Deus. Eu vou lá, mas eu não consigo nem sentir mais a presença de Deus. Eu vejo o irmão saindo e falando: nossa, que culto maravilhoso. Mas eu entro aqui e parece que para mim o céu está de bronze. Eu não sei em que momento na sua vida espiritual você começou a olhar dessa maneira. Eu não sei em que momento na sua vida sentimental você falou: ai, todo mundo casa e eu não caso. Eu não sei em que momento você parou e disse: por quê? Porque as pessoas conseguem um emprego tão legal e eu não consigo. E Deus está falando pro meu coração, pro meu e pro seu coração: ei, escute isso. Eu já dei ordens, já está tudo pronto, preparado. Eu enxergo em você uma terra boa. Eu enxergo em você uma terra que emana leite e mel. Ei, assim como ele fez com Davi, ele não quis saber das coisas erradas que ele fez, daquilo que para ele foi ruim, aquilo que iria fazer a imagem de Davi uma imagem negativa. Em Crônicas ele faz questão de olhar e dizer: eu sei o valor que Davi tem, eu sei o quanto ele foi homem de Deus, o quanto ele entendeu em Deus aquilo que ele tinha que fazer. Essa palavra para mim e para você está dizendo: eu não sei porque no seu coração você se acha que é um lixo, um porcaria, mas Deus está dizendo: você tem sim um alto valor.
Você tem sim algo tão positivo, e eu quero usar isso em favor da obra, eu quero usar isso em favor de vidas, de pessoas. Deus está dizendo para mim e para você: ei filho, ei filha, por que está assim tão descontente? Eu estou te chamando nessa noite, eu estou te convidando hoje para viver Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje porque as coisas estão dando certo sim, porque Ele está movendo as águas sim. Oh meu Deus, Ele está movendo sim, e por isso hoje, por isso nessa noite é um dia de romper. E por isso nessa noite é um dia que Deus separou e marcou na sua história, na minha história, que nós vamos romper essa visão negativa. Nós vamos romper, porque a terra é boa, a terra mana leite e mel sim. E ei, deixa eu te contar, os gigantes eu nem consigo mais enxergar, os gigantes eu nem consigo mais ver, porque existe o grandão, o maior, o Deus de Israel. Meu Deus. O louvor vai tocar. E esse é um momento, irmão. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar, você que entrou aqui hoje. Eu quero te convidar, você que veio a este local. Você que entrou na casa do Pai, você está na casa do Pai. A mesa está pronta. Ele não vai preparar, Ele já preparou. Ei, Ele já deu ordem a corvos. E pão e carne tem ao seu favor e a seu respeito. Oh meu Deus, nós estamos falando de um Deus que é maior do que qualquer gigante. Nós estamos falando de um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Eu vou falar. Nós estamos falando de um Deus que é maior do que o pecado. Nós estamos falando de um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E se eu fosse você, o louvor vai tocar. Se eu fosse você, eu peço que os líderes estejam preparados. Nós vamos orar. Mas é uma oração de romper nessa noite. É uma oração de romper nessa noite. Oh Espírito Santo, vem em nosso favor, Jesus. Ei, nós pedimos o teu favor, Jesus. Não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Calma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero. Pode vir, irmãos. Venham até aqui. Nós vamos orar. Isso, meu Deus. O controle ainda está. Isso, venham. Na palma das mãos. O Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira fica, todavia beleza.
chegou, a alegria chegou. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja, que o produto da oliveira ainda. Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produto da oliveira vinda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Meu coração é teu, não quero mais o que eu querer. Só vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Mergulhar, furioso oceano, vem fluir. Estou me afogando em ti, Estou me afogando em ti. furioso oceano, vem fluir. Estou me afogando em ti. Estou me afogando. Não estamos clamando. Mas o oceano vem fluir. Estou me afogando em ti. Estou furioso oceano, vem fluir. Estou me afogando em ti. Estou me
me afogando em ti. Que o produto da oliveira me dá, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Pega a sua mão e diga assim: ainda. Pega a sua mão. Ainda Declara com o seu coração. que a figueira não floresça, Nós cremos. não haja Por isso declaramos. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olha para o seu irmão. Seja um profeta e diga assim: o choro pode até durar uma noite. O choro dura uma noite, mas Declara a isso. alegria, Ela vem. ela vem. O corvo, ele vem. A alegria, ela vem. Declare isso. Seja profeta na vida dele, na vida dela. Isso. Olha pro teu irmão e diga isso. Aponta o dedo para ele. Vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom, irmão. Que palavra tremenda. Palavra tremenda. Louvado seja Deus. Eu disse na sexta-feira aqui, a gente teve uma reunião de homens. E o Wagner ministrou aqui uma palavra linda também. E eu disse que eu tenho duas alegrias. A primeira é pregar, irmão. Como eu gosto de pregar. Deus, ele dá um chamado e ele dá um amor por essa chamada. Mas a outra é que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir os irmãos falando. E eu sou ministrado com a palavra liberada do altar, liberada da parte de Deus, né? E eu estava conversando um dia desses lá na porta do CrossFit, como o Dani disse aqui, conversando com ele, né? E ele começou a pregar para mim essa palavra. Eu disse: irmão, você tem que pregar isso na igreja. Vamos já marcar um dia para você falar, porque essa palavra ela precisa ser liberada sobre a vida da igreja. Por que que a gente só olha o que está dando errado? Ou por que a gente dá mais ênfase? A gente passa a marcar texto naquilo que não aconteceu ainda, com tudo que Deus já está fazendo na nossa vida, irmão.
Deus, ele já enviou o corvo. Deus, ele já está sustentando. Deus não está liberando uma palavra, pelo menos sobre a vida da maioria, dizendo, vai agora para lá, que eu vou mandar o corvo. Não, o corvo já chegou, ele já está alimentando você. Está alimentando as nossas vidas. Que palavra, irmão. Que a minha oração é que Deus, o Espírito Santo, que convence, né? Ele possa, de alguma maneira, ministrar, alcançar os nossos corações com essa palavra, irmão. Porque a nossa visão espiritual, o nosso coração precisa ver e entender. Porque Deus, ele está falando o tempo inteiro. Chegou a hora da gente aprender a ouvir, irmão. Você precisa aprender a ouvir, porque parece que Deus fala em um outro idioma. Deus vem aqui no domingo, ou na célula, ou em qualquer lugar onde você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. No outro dia parece que você esqueceu tudo. Então eu creio no que você disse. Hoje é uma noite de romper aqui neste lugar. Se você crê nisso, sabe o que eu penso? A sua segunda-feira vai ser uma segunda-feira diferente. Não é só aqui não, aqui é bom, glória a Deus, e Deus usa. Mas o que eu creio, irmão, é que amanhã você vai olhar a segunda-feira de uma maneira diferente. Você vai falar, alguma coisa aconteceu. Você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, eu vou decidir morar nesse lugar, porque eu rompi, porque agora eu enxergo. Porque, como disse o Dani aqui, eu encerro com isso. Na reunião de homens eu falei 5 vezes, eu encerro com isso. Mas essa eu só vou falar uma, essa é a verdade hoje, eu só vou encerrar agora. O irmão aqui que me chamou a atenção. Esse irmão aqui, irmão, você pensa que ele é inofensivo, que ele é quietinho. Você não sabe de nada, viu? Acabou a reunião, nem tinha dado a bênção direito. Ele falou, você falou 5 vezes que você ia encerrar. Mas hoje eu vou falar uma só. O copo meio cheio, irmão. Deixa eu falar pra você. Sempre você vai ter que definir e decidir isso pra tua vida. Porque nunca nós vamos viver tudo o que queríamos viver, nunca. Aí você pode olhar e dizer, está faltando alguma coisa. Ser insatisfeito, ser ingrato, você pode olhar e dizer, eu já tenho muita coisa. Não vai mudar nada na tua vida, o que vai mudar é a tua visão. Só que quando a tua visão muda, a alegria te alcança, as coisas mudam na nossa vida. Amém? Depende de como eu enxergo. Depende de como eu vejo Jesus. Se eu enxergar Jesus como um Deus bom, que já me abençoou, já me deu tudo o que eu precisava, o pouquinho de água que estiver faltando, ou a metade do copo, nunca vai ser o que vai me direcionar. Sempre o que vai me direcionar é o que eu já tenho. E a presença dele, ela é real nas nossas vidas. Amém?